Olá pessoal, mais um encontro na nossa disciplina de gestão de pessoas 1, dessa vez com o tema treinamento e desenvolvimento. Assim como eu fiz com recrutamento e seleção, eu vou tentar simplificar a vida de vocês entendendo o que é treinamento e desenvolvimento. Treinamento está relacionado com curto prazo, desenvolvimento está relacionado com médio e longo prazo. Ué, não entendi. Muito fácil. Treinamento está relacionado com um novo processo. Está relacionado com uma nova máquina que acabou de ser comprada e a gente precisa aprender a mexer com ela. Uma nova técnica. Desenvolvimento é quando eu preciso te desenvolver para um cargo de gestão, por exemplo. Você vai ser promovido, porque alguém naquele setor vai se aposentar, e eu vou te desenvolver ao longo do tempo para você aprender a ser gestor, a ponto de, quando aquela pessoa se aposentar, você poder assumir o lugar. Aquela história de gerente trainee que eu falei para a aula de vocês é uma prática de desenvolvimento e leva 2 anos, conforme nós vimos, tá? Então, treinamento está ligado a coisas de curto prazo, para que acabou de chegar ou que está para chegar, ou de um sistema novo que vai ser implantado e a gente vai precisar todo mundo trabalhar nele. E desenvolvimento está ligado mais a médio e longo prazo. Repetindo o que eu acabei de falar, né? O que eu preciso sempre me preocupar? Com as chamadas competências essenciais. As competências essenciais são aquelas que a empresa precisa que eu as tenha, porque significa que se eu, empresa, eu, organização, desejo crescer, os meus colaboradores têm que ter algumas competências, porque senão não adianta eu implementar ou comprar uma grande tecnologia ou focar num novo mercado se aquelas pessoas não estão preparadas para isso. E eu também não posso exigir que elas banquem isso o tempo todo, o seu próprio autodesenvolvimento, porque às vezes são cursos muito caros. Existem algumas capacitações que custam 10, 12, 15 mil reais, não é barato. Então essas normalmente a empresa acaba bancando. Pô, Sérgio, e se eu resolver eu mesmo me bancar em algumas dessas capacitações aí, mesmo que não sejam as mais caras, vale a pena? Vale, porque isso significa que você está procurando o autodesenvolvimento. Botem na cabeça de vocês que tem um monte de curso grátis de boa qualidade aí, é questão de procurar, tá? E tem uns cursos picaretas por aí também, aos montes, que vão te cobrar 50, 60 pila pelo diploma. Esses eu recomendo, nem se coçem, não façam. Vão para os que são grátis e de boas instituições. Para citar algumas assim, dentro da nossa área, nós temos a FGV, que tem cursos grátis de boa qualidade, grátis. A PUC Porto Alegre, cursos grátis. O IFRS, o IFSUL, grátis. E nós estamos falando de áreas diversas, não estou nem falando só de administração. O ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, um montão de curso de boa qualidade, grátis. Senar, Embrapa, gente, assim, é só sentar frente do computador e começar a procurar, tá? Mas tem muita coisa boa por aí, você não precisa gastar dinheiro e você consegue ir se capacitando sempre. Ponho na cabeça o seguinte, o mundo não para de mudar. Os conhecimentos que nos demandam não param. Eles continuam cada vez mais complexos. Como é que eu faço isso? Fazendo um controle da minha carreira. Se eu quero crescer, eu tenho que o tempo todo estar à frente daquilo que já estão pedindo hoje. Eu já tenho que começar a ler e conversar com pessoas que estão em cargos melhores do que o meu, para onde estamos indo, para eu me capacitar antes dos outros. Pô, Sérgio, eu sou administrador, quais são os cursos que você acha que eu devo ter? De cara, eu já digo que você deve ter 2. Excel básico e depois Excel avançado. E eu diria que pelo menos o Excel básico, qualquer profissão tem que ter, medicina, enfermagem, ali qualquer um tem que ter. Inglês. Mas o inglês eu tenho que saber falar. Olha, a única forma de aprender a falar inglês é viajando. Mas você tem que saber ler inglês. Mas hoje tem um tradutor, eu não preciso mais, jogo lá na IA. Gente, vocês vão se deparar com diversos contratos para assinar ao longo da vida de vocês.
e a IA talvez não traduza da forma adequada e vocês percam dinheiro porque não conseguiram entender a maldade que estava ali no contrato. Eu já vi contratos em português com maldade, contratos em inglês mais ainda. Então, ler em inglês é fundamental. Outra coisa boa de ler em inglês é que você vai ter acesso a um montão de conhecimento e de cursos que talvez você não tenha em português. Porque tudo que é para ser lido, mesmo que o cara seja dinamarquês ou chinês, ele está publicando em inglês justamente porque ele deseja ser lido. E aí vocês estariam deixando de ter acesso a muita coisa boa porque não saberiam como procurar. Se eu sei inglês, eu sei como procurar e vou ter acesso aos artigos. Ah, Sérgio, mas vai ter artigo que talvez eu tenha dificuldade numa palavra ou outra? Vai. Aí você joga lá num tradutor da vida e você vai saber o que diz a palavra e talvez você tenha que adaptar aquilo que o tradutor está te dizendo para o teu contexto de vida, tá? Nem toda palavra significa a mesma coisa, dependendo da área do conhecimento. Existem 3 dimensões para ser uma pessoa competente. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós já vimos falando isso de certa forma ali na aula anterior de recrutamento e seleção. Então, conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. O que todo mundo busca na gente hoje é atitude, que é um conjunto disso aí. Não adianta eu só ter uma e não ter as outras 2. O ideal é que eu tenha as 3 e principalmente que a atitude esteja muito presente no meu dia a dia. Então, como eu faço treinamento e desenvolvimento? Como é que eu bolo isso em termos de se eu sou o RH? Bom, eu primeiro faço um levantamento das necessidades de treinamento. Depois, eu vejo todos os setores, faço uma programação de treinamento. Fez a programação, o cronograma, você faz a execução, e aí você faz a avaliação dos resultados. Como a avaliação dos resultados? Ora, se os meus indicadores melhoraram, os treinamentos deram certo. Se os meus indicadores ficaram igual ou pioraram, tem alguma coisa que ficou mal feita. Tem alguns que optam por um teste antes do treinamento e outro teste depois do treinamento. Vou dizer para vocês que essa é uma forma de fazer um indicador de se deu certo ou não, mas na real não dá. Porque uma coisa é o camarada acabar de ser treinado e você fazer uma provinha lá nele. A outra coisa é ele botar esse conhecimento em prática no dia a dia dele ou dela, e isso é através de um indicador com mais tempo. Vamos lá. Número de encomendas enviadas erradas, X. Depois do treinamento, X menos Y. Ok. Máquinas que estão quebrando antes do seu prazo por falta de preventiva, X. Depois que houve o treinamento para fazer uma avaliação periódica, Y. Pronto. Aí você tem algo palatável, um indicador que de fato você vai confiar se o treinamento está dando certo. Um bem simplesinho assim, ó. Para quem trabalha com frota de caminhão, fazendo entrega ou frota de ônibus, uma transportadora. O uso desses pneus está muito ligado à forma do motorista dirigir. Se eu tenho um caminhão de determinado motorista furando mais pneus do que outros motoristas, primeiro eu tenho que verificar se a rota que ele está usando é pior do que a rota que o outro está usando. Não é? É muito similar? Bom, nós temos o problema do motorista. Aí você vai ter que fazer um treinamento para esse motorista, para ele, por exemplo, não sair em segunda, porque a segunda aumenta o desgaste, porque aumenta o atrito do pneu. Aumentando o atrito do pneu, ele vai embora mais rápido, tá? Então tem uma série de coisas que cada área tem o seu segredinho, tá? Alguns métodos de treinamento, demonstração de como se faz, uma reunião para debates. Eu gosto muito da dramatização, acho que funciona hiper bem, porque as pessoas botam a mão na massa, você junta 2 ou 3 setores que estão com problema e bota os 2 ou 3 setores para tentar fazer como é hoje. Aí alguém fica observando, ou alguém ficam observando, e de cada setor. Só uma parte do setor dramatiza, outra parte desses setores fica olhando e analisa o que está ruim e o que podia ser melhorado. E aí vocês conseguem melhorar uma série de problemas intersetoriais porque faltou simplesmente um diálogo, né? O brainstorming, que é o famoso toró de parpite lá de Minas, ou tempestade de ideias, também funciona muito bem, mas esse funciona bem com empresas maduras. O que é empresa madura? Não tem ninguém rindo da ideia de ninguém. O brainstorming só funciona bem se a gente for lá para frente, anotar as ideias de todas, e todos e todas vão se sentir à vontade para soltar aquela ideia, sem medo de que alguém vai dar uma risadinha, de que vai achar que a ideia é burra. Não tem ideia burra, tá? Não tem ideia burra.
Algumas empresas já evoluíram esse brainstorming para via computador, onde você bota as ideias, ninguém sabe quem deu a ideia, mas é muito triste que esse interrelacionamento não seja, o relacionamento interpessoal não esteja funcionando. Então, o melhor mesmo é presencial. Fazer alguns estudos de caso, de coisas similares que já aconteceram em outras empresas, para que evite acontecer na nossa. Painel mostrando as coisas que aconteceram. Vou falar um para vocês. Eu tinha um grande problema... Eu cuidava de vários setores dentro do hospital e eu tinha um grande problema que era a quantidade de material cirúrgico e de unidade de internação que ia parar na lavanderia. Por quê? Porque isso estava dentro de lençóis, dentro de panos, eles eram dobrados sem cuidado, jogados dentro do saco de lavanderia, que a gente chamava de amper, e esse amper era jogado dentro de um tubo que ia parar na lavanderia. Qual é o problema? Não raro, os meus funcionários da lavanderia se machucavam ao tirar aquelas roupas lá de dentro. Imagina um bisturi de bloco cirúrgico, vocês têm noção de como ele é afiado? E às vezes outros equipamentos estavam lá que, dependendo de como você pegava, acabava cortando esse funcionário. Isso é grave porque nós estamos falando de material com toxicidade, né? Porque tem sangue de paciente ali. Bom, o que a gente fez? A gente fez um painel. A gente espalhou no auditório tudo que a gente tinha encontrado nos últimos 15 dias, nos sacos dos ampers, não identificamos de que unidade veio, para não melindrar ninguém, mas convidamos todo mundo para ir lá e passear no nosso Teatro dos Horrores. E aí reduzimos bastante. Como é que a gente controlou isso? Com indicadores de quantos estavam vindo e quantos não estavam. E para o hospital ainda teve um outro ganho. Além do respeito entre os setores e a redução dos acidentes de trabalho, diminuiu o número de danos em materiais. Alguns materiais que iam para a lavanderia acabavam chegando lá e quebrados, porque eram muito frágeis, né? Então faltava um cuidado, né? Palestras funcionam, mas não funcionam muito, porque depende muito do grau de intimidade que o palestrante tem com o assunto, porque senão as pessoas estão dizendo, está pagando mais um consultor a peso de ouro para me dizer o que eu já sabia. Aí não serve para nada mesmo, tá? O treinamento também, dependendo da empresa, pode ser no próprio setor, também pode ser à distância. Vou dizer para vocês que é o que menos funciona, porque as pessoas assistem aquilo lá mal e porcamente, dão como ok, então vão pulando etapas para já ir para a provinha. E no próprio setor tem a vantagem que a pessoa não fica com trabalho acumulado. Para quem vai dar a instrução é mais trabalhoso, mas como tem um menor número de pessoas estranhas, as pessoas ficam mais à vontade de questionar e de perguntar, tá? Aliás, vai a dica, tá? Se vocês estiverem num auditório com muita gente de vários setores diferentes, passem papeizinhos para que as pessoas preencham sem se identificar com perguntas. Porque aí depois o palestrante ou a pessoa que está ministrando o curso pode ir respondendo sem identificar A, B ou C. E muitas vezes a dúvida que aquela pessoa tinha é a dúvida de outros e ninguém ri de ninguém e todo mundo sai satisfeito. Tá? Extremamente importante que eu, como RH, queira definir quem é o meu público-alvo, qual é o objetivo daquele treinamento, que conteúdo eu vou utilizar, que método eu vou utilizar, qual é a carga horária que será necessária, se eu vou precisar de instrutor ou não, e que instrutor que eu vou contratar, ou que estrutura interna eu vou utilizar, se vai ser lá dentro, se vai ser fora. Tem empresa que usa fora? Nós às vezes precisávamos levar gestores para treinamento e a gente optava por tirar dos hospitais para lugares onde inclusive o celular não pegasse, que era para eles poderem ter total atenção lá para o treinamento, porque senão tem equipe que é muito dependente, ou por culpa da própria equipe, ou por culpa do gestor, e acaba entrando em contato o tempo todo. E se o custo vai compensar ou não, né, gente? Isso é extremamente importante. A educação corporativa, ela serve exatamente para isso, olha. Muitas vezes somos competentes individualmente, mas incompetentes coletivamente. Pessoal, a educação corporativa, ela tem uma função fundamental. A educação corporativa permite que eu crie uma educação continuada. Como educação continuada? Significa o seguinte, se eu tenho um treinamento que foi feito, será que esse treinamento não pode ser melhorado? Será que nós não temos nesse treinamento uma fase 1, 2 e 3? Ora, se eu tenho baixa rotatividade, eu posso fazer o treinamento fase 1,
depois fase 2, depois fase 3. Poxa, Sérgio, se eu tenho alta rotatividade, eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês vão para a fase 1, depois vocês vão para a fase 1, depois vocês vão para a fase 1. Então, puderem trabalhar com um ambiente de baixa rotatividade, melhor dos mundos para vocês. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Higienizadora de hospital. A higienizadora de hospital ela é diferente de faxineira, porque a higienizadora ela não só limpa, mas como ela desinfecta. Essa é a grande diferença entre higienizar e limpar. Muito bem. Será que nesse tempo que eu estou trabalhando com higienização hospitalar não apareceu nenhuma técnica nova? Será que não tem nenhuma forma de melhorar o processo para que elas trabalhem menos, com menos esforço e rendam mais? Será que não chegou nenhum novo material que eu possa aplicar? Será que eu estou contratando da forma correta para diminuir a rotatividade? Vamos lá, para que para a higienizadora de hospital eu vou pedir qualquer nível de ensino? Essa pessoa vai ficar lendo manual? Alguém acredita que a higienizadora do hospital vai ficar lendo manual? E se ler, será que ela vai entender? O que eu preciso? De uma pessoa que fique pelo menos 2 anos. Por que 2 anos? Porque senão eu toda hora vou estar treinando alguém novo. E durante aqueles 2 anos eu posso ir aprimorando. Pô, Sérgio, mas e depois? E depois, se essa pessoa resolver que quer estudar, a gente ajuda e estimula a estudar, a fazer um ensino médio através de uma EJA, ou de uma ENSEJA, ou de um ENEM, e aí pular para um trabalho administrativo, lá dentro do próprio hospital. Isso é possível? É absolutamente possível. A educação corporativa funciona pra caramba e as empresas não têm ideia de quanto jogam dinheiro fora quando não dão valor para isso. Agora, algumas usam isso por modismo, mas elas não têm noção de quanto dinheiro é economizado. No caso dos hospitais, a quantidade de acidentes de trabalho que são evitados, a quantidade de infecção que é evitada, é algo extraordinário. Você pode ter acidente zero com a educação corporativa, acidente de trabalho zero com a educação corporativa. Então, pensem bem nisso, espero que vocês levem isso para a vida profissional de vocês também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.